Irmãos, foi nos concedida essa oportunidade de estar lecionando aqui na Escola Bíblica nessa manhã. E eu agradeço a Deus por estar compartilhando com vocês a palavra de Deus. A gente está bem amparado aqui, né? Com os nossos irmãos. O presbítero Gilberto está ali para nos ajudar, né, presbítero? Nos auxiliar. Vou esperar os irmãos se acalmarem aí para a gente orar. Irmãos, Deus colocou no meu coração de que a gente pudesse compartilhar uma palavra em um texto dos mais conhecidos do Velho Testamento e que, com certeza, tem muito a nos ensinar, muitas lições. A palavra de Deus é inesgotável, né? De conhecimento. Mas aqui pode pregar 10 pregadores aqui, se eu ouvir 10 mensagens, uma atrás da outra, nesse texto, nessa passagem, que não esgota o tanto de conhecimento que tem e o que é prático para a nossa vida. E você já sabe até de cor, né? Que é o Salmo 139. Bem conhecido, bem conhecido. Vamos estar como se estivesse nessa manhã em um banquete, aqui alimentando da bendita palavra do Senhor. Eu vou fazer a leitura e os irmãos me acompanham na leitura. Amém? Salmo 139. Leremos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste e as Tuas obras são admiráveis. A minha alma sabe muito bem. Os meus olhos, os meus ossos, não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como os Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem, e não abomino os que contra Ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Longa leitura, né? Mas muito gostosa, muito bom de ler. Vamos orar ao Senhor, nosso Pai. Nós sabemos que a Tua palavra, que foi inspirada pelo Espírito Santo, é essa palavra, Senhor, que hoje o mesmo Espírito a ilumina em nossos corações,
Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossas vidas, ilumina a nossa mente para receber a Tua palavra e que ela possa ser guardada em nosso coração, para não pecar contra Ti, porque ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor, fale conosco, que essa palavra fique em nossos corações e que nós possamos colocá-la em prática. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, eu estava pensando aqui com respeito à oração. Isso aqui foi uma oração de Davi. Vamos lembrar aqui de algumas orações de outros irmãos que estão registradas na Bíblia. Lembra, por exemplo, da oração de Ana, que foi registrada? Quem mais lembra de uma oração aí? Lembra mais de alguma oração? Quem mais orou? Salomão orou? Quem mais orou? Que fez uma oração que foi registrada. Me parece que Maria orou, não é? Simeão também. Maria, o Magnificat de Maria é uma oração? É, né? Irmãos, outra pessoa que orou, que eu estou lembrando aqui, que foi uma oração sobrenatural, Isaías, lembra no capítulo 6? Essa oração de Davi, agora eu fiquei pensando assim, escrever uma oração desse tamanho, deixou escrito uma oração que ficou registrada para todas as gerações, porque é a palavra inspirada de Deus, a palavra que veio da boca de Deus pelo seu servo. Nesse contexto, possivelmente Davi tivesse vivendo dos seus apertos. Lembra quando Davi, nos seus salmos, ele expressa muitas vezes, sempre, aquele sentimento de que está sendo perseguido pelos seus inimigos. E aqui a impressão que se tem é que Davi é como se tivesse acuado pelos seus inimigos, e os seus inimigos ali jogando na cara dele, quem é esse Deus seu? Olha a sua vida, e talvez até lembrando de pecados passados de Davi, de pessoas que Davi tinha matado. Davi era um homem com coração, que diz a Bíblia, homem com coração segundo o coração de Deus. Imagine que Deus tira um menino lá do mato, lá do meio dos bichos, lá pegando o leão pela barba. Deus pega esse menino de lá e traz esse menino, e esse menino é ungido. Esse menino derrota um gigante, esse menino é ungido, e esse menino agora é um menino que é diferenciado, porque é um menino que ele também é músico. E aqui nesse texto tem um lado poético, quando ele fala assim, se eu começo a viajar nas asas da alvorada, isso é poesia. E ele começa esse salmo, irmão, como se ele tivesse assim, fosse uma oração diferente. Porque nessa oração, Davi começa a entender quem é esse Deus tão grande. E aqui, como nós já sabemos, nesse texto, vai falar de 3 qualidades desse Deus grande, que Davi fala. Vai falar sobre a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Fica com o texto aberto e nós vamos caminhar aqui. Irmãos, falando da onisciência de Deus, onipotência, onipresença, nós podemos falar que esses atributos que nós entendemos, né, que são os atributos comunicáveis, são aqueles que Deus fala diretamente com o homem. Por exemplo, Deus, nos seus atributos incomunicáveis, nós estamos longe de entender. Por exemplo, nós não temos ciência de tudo que passa. Nós não estamos em todo lugar.
Nós não somos onipotentes. Nós estamos hoje, somos como neblina, estamos agora vivos, amanhã a gente cai. Agora os comunicáveis são esses que Deus tem e que partilha conosco. Por exemplo, quando Deus é amor, Deus está falando, João, o apóstolo do amor, escreve que se nós dissermos que amamos a Deus e não amarmos o nosso irmão, o amor de Deus não está em nós. É algo que Deus deu para a gente para ser exercitado. Santidade. O meu exemplo, a minha vida, o meu falar, o meu viver, vai também influenciar, e é algo que Deus comunica da sua santíssima presença. Ele vem entre nós para nos trazer, através do Espírito, nos santificar, porque o Espírito Santo santifica através da palavra. O Espírito Santo não santifica uma pessoa que ainda não nasceu de novo. É um processo para aqueles que nasceram de novo. Mas, por exemplo, justiça. Não é que nós temos justiça, mas o Senhor fala que nós somos justificados para sermos justos. Estou só falando desses atributos. Quando a gente vai para o texto, no capítulo 1, a gente vê Davi fazendo uma oração e dizendo assim: Senhor, Tu me sondas. Tu me sondas, Senhor. Tu me conheces, Senhor. Tu me sondas e me conhece. Sabe quando me assento e quando me levanto. Nós vamos pensar algumas coisas aqui. Por exemplo, o que significa sondar? Quando vem na sua mente a palavra sonda, eu vou precisar ser sondado no ano que vem. Alguma coisa eu vou ter que fazer. Muitos daqui já receberam uma sonda para olhar dentro, para ver o que está. Então o Senhor, Ele vai lá no fundo para fazer um exame. E Davi falou assim: ó Senhor, Tu me sonda, Tu me examina. Tu tem um olho lá dentro de mim, que Tu vê o que está dentro de mim, o que está no meu pensamento, o que está no meu sentimento, o que está na minha motivação. O Senhor está vendo tudo. Então, Ele penetra lá no fundo dos nossos pensamentos mais profundos, no mais recôndito da nossa mente, lá no fundo, onde ninguém vê. Ele está ali penetrando, sabe tudo o que você vai falar, tudo o que você vai pensar, o que você está sentindo, o que você está pensando. Ele está sondando o nosso coração. Vamos ver do versículo 1 ao versículo 3. Olha o que ele diz aí. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A primeira coisa aqui é que Ele sabe o que nós fazemos. Sabe o que nós fazemos. Ele sabe, desde a hora que você levanta, desde a hora que você acorda, que você abre os olhos, que você ainda nem levantou, você abre os olhos e pensa assim, às vezes aquele soninho, aquela coisa, você tem consciência de uma rotina diária, naquele momento que você acorda, que Deus está já ali agindo na sua mente, no seu coração, Deus já está ali olhando para você, Ele já está vendo o que você vai fazer no dia. Então o que fazemos? O que a palavra de Deus diz em Colossenses 3,17? Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o tudo para a glória de Deus. Será que nós temos vivido isso, irmãos?
Quando você acorda, você levanta, você sabe que tem uma rotina, você vai para o trabalho, você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você tem orado ou tem saído correndo, já com a mente atinada para fazer aquilo que tem que fazer? Ele sabe o que nós fazemos. E tudo que nós fizermos deve ser fazer tudo para a glória de Deus. Seja palavra, seja ação, fazei tudo para a glória de Deus. Ao versículo 2, irmãos. De longe penetra os meus pensamentos. Então ele sabe o que nós fazemos e sabe o que nós pensamos. Até que fazer, você está movimentando, agora aí já foi mais profundo, né? Jesus sabia, irmãos, o que eles pensavam. Lembra de Jesus? Quando diz que Jesus falava que não precisava de ninguém explicar para ele quem era o homem, porque naqueles momentos ali ele via a intenção, ele sabia que Judas era o traidor. Ele sabia que Judas ia trair. Nós não sabemos, irmãos, o que o irmão pensa, mas Deus de longe penetra os nossos pensamentos. O que Colossenses diz? Que nós devemos pensar? O que pensamos? O que eu faço e o que eu penso. A Bíblia diz que, 1 Coríntios 2,10 diz que o Espírito de Deus, ele prescruta as profundezas de Deus. Que ninguém sabe qual é, ninguém sabe o espírito do homem, a vida do homem, senão o espírito do homem que está nele. E ninguém conhece a Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus, irmãos, tem um olho que vai até o mais profundo da nossa alma e mostra claramente para nós. Davi estava nessa situação, Davi estava estarrecido. Ele falou assim, tem um olho que está me olhando, tem um olho eterno, profundo, que está me vendo tudo. Sabe o que eu faço, sabe o que eu penso. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, voltar, Ele vai receber vós com Ele em glória. É isso que diz aqui, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Colossenses 3:2. Às vezes a gente não sabe o que o outro está pensando de nós. E ele também não sabe o que nós estamos pensando nele. Irmãos, pensamentos são palavras ocultas. Às vezes a gente quer falar muita coisa, né, irmão Paulo Sérgio? Tem hora que a gente quer falar muita coisa, mas a gente segura para falar, né? Porque, irmãos, a língua, Tiago fala lá em capítulo 3, que a língua é o quê? É mundo de iniquidade. É fogo. Com ela nós bendizemos ao nosso Senhor, nosso Deus e Pai, mas com ela nós amaldiçoamos o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Ele diz que uma pequena fagulha pode pôr em chama uma floresta inteira, né? Um palito de fósforo. Ele falou que a língua é fogo. Ela incendeia toda a nossa natureza humana. Irmão, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Davi estava aqui espreitado diante de Deus, estava acuado diante de Deus nessa oração, porque ele fala assim, Deus sabe o que eu faço e Deus sabe o que eu penso. E mais ainda, Ele sabe o que eu falo. Eu penso e eu falo. Olha o versículo 4 a 6 aí. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Aí que está, né? Tiago diz lá que o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não
produz a justiça de Deus. Mais ouvir do que falar. Eu tenho uma nora, que esse dia eu estava viajando com ela, a esposa do Josué. Falei assim: ô Lohane, você ganha de nós, de todos nós. Uma menina, irmãos, eu lembro da irmã Lenilze. Menina de uma intelectualidade. Ela já fez não sei quantos cursos na área de odontologia. Ela lê não sei quantos livros por mês. Lá daquelas pessoas cabeçudas, lá da prateleira de cima. Mas a menina praticamente não fala. Mas quando fala bem, né? Fala certo. É bom assim, né? Você ganha de todos nós, Lohane. Você já ganha porque você fala pouco. E fala apurado. Fala certo. Nós temos que saber, irmãos, que nós vamos falar. Porque os pensamentos estão fluindo. Tem muitos pensamentos engatilhados para se tornar palavras. Só basta a gente deixar aquilo fluir. Mas nós temos que pedir ao Senhor o domínio próprio. Para a gente saber o que nós falamos. Porque até o que nós pensamos, Deus sabe. De longe Ele penetra os nossos pensamentos. O que nós fazemos, Deus sabe. E as nossas palavras, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita graças aos que ouvem. Às vezes a gente fala coisas que não desconexas. Às vezes você vai trazer uma palavra num momento que não é para falar. É para ficar calado. O que mais dificulta para as mulheres, né? Que eu conheço minha esposa, é essa parte, né? Se estiver assim meio agitada na cozinha, meio suada assim, e o marido chegar com aquela conversa boba, né? Que o homem chega com essa conversa assim: onde que está isso? Está em cima do nariz. Aí a mulher já pensou dos quatro lados e fala assim: eu tenho que dar uma resposta. Aí ela vai tentar dar uma resposta, mas a Bíblia diz que a palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Nós temos que ter cuidado. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado, diz Provérbios. Então nós temos que pedir ao Senhor misericórdia. Aqui nesses primeiros versículos aqui, o salmista, ele está ali, ó, vindo que tem um olho que está olhando para ele, e na sua oração ele percebe, como Isaías, quando a glória de Deus desce sobre Isaías, e ele diz: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, dos meus olhos vi o Senhor. Davi, ele foi impactado. E nesses primeiros versículos ele falou assim: eu estou diante de um Deus que sabe o que eu penso. Eu estou diante de um Deus que sabe o que eu faço. Eu estou diante de um Deus que sabe o que eu falo. É forte, irmãos. Ele fica impactado. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, irmãos, que ele fica impactado a ponto dele fazer uma externação profunda na sua alma. Olha aí, vamos ver os versículos aí. Ele diz assim: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Ele sabe o que eu falo. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Ele fala assim: Senhor, se o Senhor está com um olhão em cima de mim, que o Senhor está me vendo, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, Senhor, as minhas palavras não chegou, o Senhor já vê tudo, sabe tudo sobre mim, o Senhor está me esquadrinhando, o Senhor está entrando dentro de mim de uma forma profunda que eu não estou entendendo. Esse conhecimento é grande demais para mim. Eu sinto que o Senhor tem uma mão sobre mim. Eu sinto que o Senhor está me cercando por trás e diante, botando uma mão sobre mim, Senhor. Eu estou cercado, eu estou coberto. O manto do Senhor está sobre mim.
Ele era ungido do Senhor. Era um homem com coração, segundo o coração de Deus. Mas não era um homem que pecava? Sim, era um homem que pecava. Porque o homem que diz que não peca, ele é mentiroso. Mas o homem que peca e se arrepende, chora e clama, Deus está presente. Deus não olha para a pessoa que mostra assim, olha, um crivo de santidade, uma roupagem de santidade que não peca. Quando eu vejo alguém assim muito impetuoso, com o nariz levantado, eu falo assim, coitado dele. Tem que ser uma pessoa humilde, calça a sandália da humildade, reconhece que é pós-cinza. Quem pensa que está em pé, veja que não caia, diz a palavra de Deus. Mas tem que ter um coração quebrantado, compungido, contrito. Ele diz no Salmo 51 que Deus não despreza um coração aquebrantado, compungido e contrito. Dentro dessa situação de que ele olha que Deus vê, ele começa a falar assim, se Deus agora está me acompanhando com o seu olhar, eu posso dar uma fugidinha. Eu posso fazer igual Adão, né? Diz que quando Adão viu que Deus estava aproximando, Adão escafedeu dentro do mato. Diz assim, perna para que te quero. E deve ter... Sabe, já tinha os espinhos, né? Ele pecou. Mas Deus deu uma sentença, né? Talvez ele não machucasse o pé com espinho, né? Porque os cardos, os abrolhos, veio depois da sentença de Deus. Mas ele saiu correndo. E quando Deus chega, Adão vai lá para pegar folha de figueira, para fazer uma cinta. Mas o sol vinha e ela murchava. E Deus olha para Adão e fala assim, como é que eu vou conversar com esse homem? Aí Deus não sabe se Deus mandou Adão matar, ou foi Deus mesmo que matou aquele cordeirinho. Não sei se ele comia carne, talvez tenha comido a carne daquele cordeirinho. Mas eu sei que o certo foi para tirar a pele para fazer uma vestimenta para Adão. Para que Adão pudesse, na viração do dia, falar com Deus, com a vestimenta que Deus estava dando. Porque o homem agora pecou, e agora o homem não tinha mais seu livre-arbítrio. O homem agora é um morto, destruído, correndo, afugentando de Deus. Mas de Deus não se foge. Davi tem essa expectativa aqui. Para onde fugirei? Se esse conhecimento é grande sobre mim, para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo ao céu, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão. Se eu digo as trevas me cobrirão, e ao redor de mim se fará noite, até as trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. E agora? O olhão que tudo olha, que tudo vê, que sabe o que pensa, que sabe o que fala, que sabe o que faz. Deus olhando, e Davi estarrecido. E Davi tem a ideia de fugir e fala assim, como fugir? Como fugir? E aqui nós aprendemos algumas lições também. Esse Deus, Ele vê os pensamentos, faz leitura dos pensamentos. Esse Deus sabe o que a gente vai falar antes de falar. Esse Deus também é um Deus que está em todo lugar. Vê. Então, primeiro, Ele é um Deus onisciente. Segundo, Ele é um Deus onipresente. Esse atributo nós não temos, irmãos. Nós sentamos aqui num lugar, como a irmã Antonina está ali, eu não consigo sentar no mesmo lugar. Não, Deus está em todo lugar. Lembra Jesus mostrando que Ele é Deus? Quando os discípulos estão de porta fechada, e Ele aparece no meio deles. Ali Jesus se manifesta como um Deus onipresente. Irmãos, nós estamos limitados num corpo de pecado. Deus criou o tempo e nos colocou dentro do tempo. Mas Deus não está preso dentro do tempo. Deus criou a luz para um benefício para nós. Deus não criou a luz para Ele, não, porque Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Ele disse que dissermos que andávamos na luz
e estivermos praticando o pecado, é mentira. Deus é luz que resplandece, que faz as pessoas ficarem estarrecidas com a sua glória. Lembra na transfiguração? Como que Pedro ficou? Eu quero ficar aqui é bom demais. A glória de Deus, a presença de Deus é bom demais, irmãos. Por isso que Paulo fala que morrer é lucro e viver é Cristo. Se a gente tiver que passar daqui para essa vida, irmãos, você estando com o coração aliançado com Cristo, não tenha medo da morte. Eu sei que ela é o último inimigo, mas se ela chegar, você fala assim: Senhor, a ti eu rendo o meu espírito. Quando a minha mãe estava morrendo, uma serva de Deus, eu pegado nela assim, ela e afilando o nariz, o brilho no olho, eu falei assim: mãe, o Senhor está te levando para a glória. Eu fiquei caçando a alma assim, não encontrei a alma não. Mas na hora eu vi assim, falei assim: oh, Senhor, que maravilha, irmãos, é dormir no Senhor. Ninguém quer, né? Mas esse Deus é o Deus que Davi fica estarrecido com ele, porque ele está lá nos céus. Ele se suba aos céus, lá estás. Os céus é o lugar da adoração. Mas se eu descer lá no Sheol, lá na região mais profunda da terra, lá no lugar dos mortos, o Senhor está lá. Então significa, irmãos, que esse Deus é o Deus que governa o mundo inteiro, o universo inteiro, é o Deus criador do céu e da terra, é o Deus que deve ser adorado, é o Deus que deve ser temido, porque é um Deus que tem a nossa vida na palma das mãos. A Bíblia diz que as nações todas são para Deus como uma gota d'água num balde. Então esse Deus é o Deus que olha para nós e vê a nossa miséria, a nossa desgraça. E Ele está em todo lugar. Ele está no céu e Ele está no inferno. E diz no versículo 9 a 10, que Ele pode ser encontrado nos confins dos mares. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de me guiar a tua mão. Ele está acima, Ele está embaixo, Ele está à direita, Ele está à esquerda, Ele está em todo lugar. Ele nos cerca, Ele nos olha com um olhar de amor, olhar eterno. Os olhos do Senhor estão em todo lugar e contemplam os maus e os bons. Ele brilha diante das trevas, versículo 11 e 12. As trevas, com efeito, se eu disser, me cobrirão a luz, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. A treva e a luz é a mesma coisa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João 5,10. Irmãos, diante dessa situação, Davi começa a ignorar os seus inimigos e olhar: eu estou diante de um Deus poderoso, glorioso, que me conhece, que sabe de tudo, e essa capetada desse povo aí, esses assírios aí, essas nações que são contra mim, que não entende que eu tenho intimidade com Deus, que eu amo, que eu sirvo, que eu faço composições, que eu canto, e que o povo canta as minhas canções indo para Jerusalém, nas estradas cantando as canções de Davi. Davi tinha intimidade com Deus, e Davi começa a irritar e falar assim: Senhor, eu não gosto desse povo não, esse povo não gosta do Senhor, e eu também não gosto deles não. Olha os versículos aí. Ele fala assim: estou chateado, eu estou inconformado com essa situação. Mas isso é mais adiante um pouco, irmão. Vamos seguir aí. No terceiro atributo. Vamos ver o versículo 13 ao versículo 24. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe no teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos,
E como é grande a soma deles. Se os contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Ele fica chateado diante daquela situação de ver um povo maligno, um povo que não serve a Deus, um povo que mata criança, um povo que oferece crianças no altar. E ele fala assim: meu Deus, que situação é esta? Eu estou olhando aqui, estou vendo que o Senhor me formou de uma forma tão maravilhosa. Ele cria e forma o nosso corpo no ventre materno, pois tu formaste o meu interior e me teceste no seio de minha mãe. Quem é que pode fazer isso se não for um Deus de poder, irmãos? Aqui nós vimos que aqui está a onipotência desse Deus. Que naquela época a ciência não estava no ponto que está hoje, mas imagine, irmãos, como é que uma pessoa vai nascer. Não é um macaco, não, é gente. A união ali daquele líquido, que ninguém sabe, quando une, vai fecundar e vai nascer ali uma pessoa que vai pensar, não um macaco, não. Vai nascer gente que pensa, gente que é feita à imagem e semelhança de Deus, gente que tem uma conexão com o eterno, com o infinito, que pensa, que chora, que tem sentimento. Mas ali ele diz: tu teceste no seio de minha mãe, de uma modo assombrosamente maravilhosa, uma coisa que espanta. Como que pode ali ver a cor do cabelo, a cor dos olhos? O homem é uma máquina humana grandiosa, que vem ali embutido tudo, os pensamentos, os desejos, os sonhos, os medos, os sentimentos, as dores. Ele externa alguma coisa, grita, fala, pede socorro. É gente que tem medo, que tem dor. Por isso que Jesus Cristo veio em carne, para mostrar que Ele pode nos socorrer nas nossas fraquezas. E aí Deus dá essa visão para Davi, desse Deus que forma o ser humano. E a concepção, a vida começa ali na fecundação. Aqui nós podemos pensar que nós podemos refutar a questão do aborto, irmãos. Porque uma vida está ali. E hoje eles não têm dó. Tem médico que está lá no seu canto lá e está fazendo coisas nas escondidas que ninguém sabe que está fazendo. Filhinha de papai, filhinho de fulano de tal, que não pode se manifestar, não pode ganhar essa neném de jeito nenhum, tem que acabar com isso, vai lá e mata. Mas Deus está vendo. Deus está enxergando. Por isso que quando o pastor pregou aqui hoje sobre as vãs filosofias, as sutilezas desse mundo, nós temos que estar atentos, porque a apostasia não é tirar as pessoas da igreja, não. A apostasia, pelo contrário, é encher as pessoas de gente. A apostasia é trazer um povão grande. Mas um povo que está vivendo uma vida espiritual, dentro da chamada vida espiritual relativizada, né? Passa a régua. Mas eu creio, irmãos, que o Senhor vai buscar a sua igreja no meio desse sopão. Deus vai buscar a sua igreja no meio desse sopão. E cada um individualmente deve olhar para si e saber que cada um de nós devemos dar conta da nossa alma a Deus. Os dias são difíceis, não são dias fáceis. Mas Davi estava diante de um Deus que o conhecia desde o seu nascimento. Um Deus que ele fala que planeja cada dia da sua vida antes de nascer. Ele diz assim, que ele fala assim, ele me formou e escreveu no livro ainda. Ele me traz a vida e ainda coloca o meu nome escrito no livro. No teu livro estão escritos todos os meus dias. Lembra de Apocalipse 20? Que vai se abrir livros. E vai abrir o livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida é porque foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, o lago de fogo e enxofre. Quando um pecador se arrepende, uma festa no céu. O nome é escrito no livro da vida. Passa a ser cidadão do céu. Passa a ter duas cidadanias.
A alma passa a estar ancorada no céu. Agora é conectado com Deus, tem uma aliança com Deus. Naquele dia, o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Nós vamos ouvir essa voz: vinde benditos. Mas nós não queremos ouvir aquela voz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse Deus nos conhece, irmãos. E Davi fala que Ele planeja todos os nossos dias. E relata que todos os nossos dias estão no seu livro. Cada um deles, escrito e determinado, ele diz, quando nenhum deles havia ainda. Ele tem pensamentos incontáveis e maravilhosos a nosso respeito, diz o versículo 17 e 18. Que preciosos para mim são os seus pensamentos. Ele glorifica a Deus, ele alegra nisso. Nós temos que alegrar que esse Deus nos conhece, porque quando sabemos que tem alguém que nos conhece e nos ama e cuida, Ele cuida, não cuida? Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós não temos nada que reclamar de Jesus, Ele é bom em todo o tempo. Se alguém é indiferente com a gente, Jesus não é indiferente. Jesus trata com amor. Jesus é justo. Nós somos injustos, mas Ele é justo. Aí é onde que, no final dessa oração, depois de Davi reconhecer a onisciência de um Deus que sabe o que ele pensa, o que ele fala, um Deus que olha para ele com um olhão arregalado, ele sabe que tem um olhão olhando para ele, e que mostra lá, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, e destrincha o seu coração, desnuda a sua alma. Ele entende que não pode fugir desse Deus, que é um Deus que tudo vê, mas ele sabe que é um Deus que tudo pode. Ele reconhece que esse Deus me criou de forma assombrosamente maravilhosa. Aí ele se irrita e fala assim: poxa vida, diante dessa grandeza, esses homens aí, esse povo, esses inimigos, além de falar mal de mim, fala mal do meu Deus. Você quer ver o que aqui crente vira, como diz o cara, vira onça, meu irmão, vira leão. Uma pessoa igual o presbítero Gilberto aí, ó. Está pronto. Glória a Deus. Eu oro por ele, para Deus dar vida e saúde a ele. Chega uma hora no lugar e deixa alguém blasfemar e falar coisa ruim de Jesus para você ver como é que Gilberto fica. Gilberto passa a mão assim e fala assim: está repreendido Satanás, em nome de Jesus. Quer falar isso do meu Jesus? Davi estava ali dessa mesma situação. Deus, um homem segundo o coração de Deus, Deus dá uma visão para ele na oração, e Davi fala assim: que esses infelizes, esses miseráveis, isso não vale nada, Senhor. É contra o Senhor, é contra a palavra do Senhor, isso não presta. Hoje nós não podemos pensar assim. A Bíblia diz que amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu, porém, vos digo, Jesus disse, né? Então a gente tem que olhar com aquele amor, olhar de misericórdia. E aí, em vez de você confrontar, você faz isso. Muitas vezes eu tive a oportunidade aqui de... Aí eu... Estou fora. Deixa Deus agir. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí Davi, nessa situação, aí ele fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Aí ele volta agora e fala assim: Senhor, tu me sonda e me conheces, sabe como me assento, como me levanto, de longe, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Olha para mim, Senhor, será que diante de tudo isso, irmão, quanto mais você chega mais perto de Deus, mais você reconhece a sua miséria e o seu pecado. Por isso que Davi termina essa oração dentro dessa visão de um reconhecimento, de uma grandiosidade de um Deus onisciente, onipotente, onipresente, que criou um Deus que lhe deu várias vitórias e que ele sabia que estava com ele. O Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Ele tinha experiência desse Senhor como pastor da vida dele. E ele respirava ainda: sou pecador, sou miserável, sou desgraçado.
Senhor, vê se há um caminho mau em mim, às vezes tem alguma intenção ruim, o Senhor que tem todos esses pensamentos, que a soma de tudo que o Senhor pensa, que o Senhor vê, eu não posso entender, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu acho que a palavra nossa, sempre diante de Deus, fala assim, tem misericórdia de mim, que nós, irmãos, não somos nada diante desse Deus que nos criou, nós somos pó e cinza. Aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações. Eu acho que a gente já passou até do horário aí, né? Mas está em cima, né? 11h15. Eu gostaria de convidar o nosso presbítero Gilberto para fazer uma oração, finalizando aqui. Ou se tiver algumas perguntas ainda, tempo ainda, tem que tocar uma trombeta aí ainda, né? Para o sinozinho. Quer orar aqui, Gil? Ora aqui, Gil. Estica as pernas aí. Eu quero que você fale alguma coisa mais sobre isso aí, antes de orar. Complementa aí. Você que é o sacerdote aqui da casa. Só não oferece sacrifício de animal, né? O sacrifício de Cristo já foi feito, né? Então, vamos ficar de pé novamente, meus irmãos, para agradecermos a Deus, nosso Deus e Pai. Como de fato o Senhor é maravilhoso, Pai. Como não glorificar o Teu nome? Como, ó Deus, não reconhecer essa bondade infinita do Senhor, Pai? Ó Deus eterno, neste salmo que foi bem exposto pelo Teu servo, Pai, um cântico que Davi realizou e tirou do mais profundo do seu coração. Naturalmente, Pai, pela inspiração do Teu Espírito, Pai, que estava nele, e o fez, ó Deus, realizar esse cântico maravilhoso, que expressa uma realidade que é do cuidado do Senhor com o seu povo, com seus eleitos, com seus escolhidos, Pai. Porque o Senhor não tem compromisso com o ímpio, porque ele não te reconhece, eles não estão crendo na tua existência e no teu poder soberano, Pai. Creio na sua capacidade, no seu intelecto, no seu dinheiro, nas suas possibilidades, nos seus recursos puramente humanos, mas os teus filhos, Pai, os teus servos, mesmo que venham ter recursos financeiros, mas não reconhecem que isso é importante. O importante é Deus, como está escrito, Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo Jesus, Pai, que é a nossa esperança, é a nossa consolação, é a nossa alegria, é a nossa paz. É Ele, Pai, que é tudo em todos, para nos garantir um céu, Pai, um lugar maravilhoso, que o Senhor preparou, está assegurado àqueles que realmente se dobram diante de Jesus Cristo, que veio buscar e salvar os perdidos. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela instrumentalidade do Teu Filho, nosso irmão João Ferreira, Pai. O Senhor usou para discorrer muito bem. Ó Deus, esse salmo para nós nesta manhã. Que a mensagem passada fique gravada em nossa mente, em nosso coração, que jamais venhamos esquecer desse recado dos céus para a nossa vida, bem como aquele que já trouxe o pastor Lenieres nesta manhã. Ó Deus, que estejamos atentos às filosofias vãs que estão aí, Pai, enredando, trazendo milhares de vidas cativas, ó Deus, a este mal tenebroso. Mas a nós outros, Pai, faz que a Tua palavra seja o alimento da nossa alma cada dia e esteja presente na nossa mente, no nosso coração, para estarmos fortalecidos na força do poder do Senhor e do desviando do mal. Assim nos abençoa, Pai. Concede a continuação deste dia todo, acobertado por essa graça maravilhosa. Traz-nos à noite, Pai, para a celebração de mais um culto de adoração e de louvor ao Teu santo nome.
que a palavra ainda ministrada à noite venha, Pai, a ficar no nosso coração, na nossa mente, para a nossa edificação e o nosso fortalecimento nesses dias maus. Oramos agradecidos, te louvando por tudo, em nome de Cristo Jesus, e para a glória do teu nome nós oramos. Amém e amém. Vamos para você.